sabem, nós abrimos esse chat, né, essa conversa, esse talk, né, justamente para trocar informações, para propagar as conversas que tínhamos antes da pandemia, né, e ficamos sem essas conversas, então agora a gente voltou a ter essas conversas online, né. Eu e a Viviane, a gente conversava sobre N coisas, e a gente resolveu abrir isso para todo mundo, e ficou muito legal, porque todo mundo participa. Logo, se você quiser falar alguma coisa, você pode colocar no chat. Eu estou acompanhando o chat aqui também, tá? Se tiver perguntas, se tiver considerações, tá? Vamos transformar isso numa conversa. Tá? Viviane, quer dar algum recado? Não, quero falar boa noite. Estou feliz aqui de receber a Inês hoje. Faz tempo que a gente não conversa. E vamos lá. Depois vou mostrar mais um pouquinho para quem está chegando aqui hoje. Não sei se tem gente que estava aqui semana passada. Vou filmar mais um pouquinho do nosso canal do YouTube do Toque da Gente para vocês verem que ele existe, verem como ele é legal, como tem bastante já live lá para vocês acompanharem. Eu ouvi gente que da semana passada para cá já fez um Talkflix, né? Tipo, fez uma maratona lá dos Talks, que tem bastante live, tem bastante assunto já, né? Dá para passar um fim de semana assim fazendo maratona. Então, vou filmar de novo, porque eu acho que incentiva o pessoal a ir lá e ver as lives, que tá bem legal. Então, é um projeto que a gente está fazendo com bastante carinho para todo mundo aí, e eu espero que vá crescendo cada vez mais. Boa noite, Rogério Vicari está conosco. Vicari. Acabou de entrar. Grande Vicari. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar com a Inês Torres. Ela vai falar um pouquinho sobre a iluminação natural e o projeto de arquitetura. A Inês é uma colega nossa aí de tempos atrás, a gente já conhece ela faz um bom tempo, a gente já conversou muito, tá? Ela é arquiteta e urbanista lá da Universidade Federal de Alagoas, tá? Ela também é mestre em edificações com ênfase em conforto ambiental pela Unicamp, tá? Ela desenvolveu também projetos para requalificação de edifícios históricos tombados. Caramba, isso é muito legal, Inês. Você precisa voltar aqui para falar sobre essa questão aí dos edifícios históricos tombados. Isso é muito legal, hein? Né? Muito legal. Ela também já deu muita aula aí também nas universidades da vida e ela atua hoje com projetos de interiores, reformas, arquitetura em geral, tá? Inês, seja bem-vinda, tá? E o que a gente sempre pede um pouquinho, esse tipo, pode se apresentar, falar o que você faz, e daí a gente vai conversando, tá? Valeu, muito obrigado pela presença. Pessoal, eu que agradeço, né, a presença, quer dizer, convite, a presença não, convite de vocês, e fico feliz, né, por a gente estar levando, né, dando continuidade com essas lives, as conversas sobre arquitetura. Então, quando você fala, eu trabalhei sim na requalificação, né? Porque houve um tempo que teve esse modismo de estar restaurando os edifícios tombados, né? E na minha cidade, né, no meu estado, como o Nordeste como um todo, tinha muitos edifícios que estavam sendo tombados, né? Que eram tombados, estavam sendo restaurados e adaptados para novos usos. Então, eu trabalhei um pouquinho, porque logo depois de eu me formar, eu fui para a Unicamp, né? Eu passei na pós-graduação lá da Unicamp, no mestrado, e aí eu deixei esse trabalho, né? Eu não fiz mais esse tipo de trabalho, porque vim para a Unicamp e fui estudar conforto ambiental nesses edifícios. Por quê? Porque o conforto, essa área de conforto, né, conforto térmico, acústico, luminoso, essa área sempre me chamou a atenção, sempre tive paixão por essa área aí, que é a arquitetura, que envolve também um projeto de arquitetura. Então, foi por isso que o tema da live eu até mudei, né? Porque a gente está num momento de crise, né, de crise energética, e aí eu quis resgatar todo esse assunto aí que eu estudei no meu mestrado, que eu acho muito interessante, que a gente vê que hoje em dia não vem, né, os escritórios de arquitetura não vem dando tanta ênfase nesse uso aí da iluminação natural, como também uso de tecnologias passivas para
para resfriamento de ambientes, né? Que também estudei a respeito disso. Então, assim, eu vim só mais para a gente reforçar essa questão, né? De conforto, né? Conforto como um todo, mas dando mais ênfase à questão da iluminação, né? Então, foi por isso que eu mudei o tema da minha live. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? Não, ou... Pode falar. Pode começar. O que a gente tem? O sol, né? Quando eu falo em iluminação natural, eu penso como fonte de energia o sol. Então, a gente tem aí a radiação solar direta, a gente tem a radiação difusa, que vem do céu, né? E as reflexões. Então, quando eu penso em iluminação natural, eu penso em captar esse tipo de iluminação solar direta, radiação solar direta, difusa, e através das reflexões para dentro do ambiente, para que eu possa ter conforto, né, conforto visual, e também obter economia de energia. Então, quando eu penso em iluminação natural, eu penso nessas questões aí. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz? A gente utiliza, a gente sabe que através das janelas, a gente, quando eu penso em iluminação natural, o maior meio, o meio mais fácil de captação da luz natural é através da janela. Então, eu também tenho a iluminação zenital. A gente sabe que a iluminação da janela ela não é muito uniforme. Ela é uma luz que ela vai perdendo força, né? Então, em ambientes mais laborativos, por exemplo, a gente não consegue, a gente precisa ter um maior domínio, a gente precisa ter mais uniformidade no uso da iluminação natural. Não que não seja, né, que seja difícil de ocorrer, mas a gente tem que ter um maior controle, porque a gente precisa, assim, as tarefas, né, laborativas, tarefas de escritório, por exemplo, a gente precisa ter mais acuidade visual. É diferente quando eu penso na iluminação natural de uma residência para o uso, né, da iluminação natural na residência do escritório, né, nos escritórios, por exemplo, em ambientes comerciais. Então, tem toda essa diferença aí, mas a gente consegue sim ter controle, a gente consegue fazer a captação, a gente tem tecnologia para isso hoje, né, captar essa luz e até mesmo fazer um complemento com um sistema de iluminação artificial. A gente consegue ter essa junção dos dois sistemas. Lógico que, assim, para o arquiteto é mais fácil, entre aspas, né, a gente pensar, não, a questão da iluminação a gente resolve com a iluminação artificial, questão de conforto térmico, por exemplo, a gente resolve com ar-condicionado, mas a questão é o seguinte, não é por aí, né? Não é essa questão. Eu acho que é papel do arquiteto resolver essas questões, sim, né? Ter uma arquitetura mais adaptada ao clima, né? Ao tipo de céu, que a gente sabe que quando a gente trabalha com iluminação, a gente tem tipos de céu. E o tipo de céu do Brasil, ele é um tipo de céu que a gente tem condições, a gente tem radiação solar abundante, né? Diferente do céu da Inglaterra, por exemplo, de Londres, que é um céu de 5.000 lux, mas mesmo assim eles usam a iluminação natural, né? Então, são essas questões que eu queria abordar aí aqui na live, né? Porque muitas vezes o arquiteto não dá, não presta atenção, porque assim, só numa simples, né? Quando a gente observa a latitude do local, a gente já consegue extrair muitas informações
a respeito do local. Então, São Paulo é uma cidade que está a 24 graus latitude sul. Então, a gente tem, pensando no caminho do Sol, a fachada norte é a mais iluminada, né? É a que a gente tem sol durante o ano inteiro, praticamente. Diferente, por exemplo, na minha cidade, uma cidade que está mais próxima do Equador, a gente tem muito mais, a nossa visibilidade do sol é mais intensa. Então, assim, só pensando numa questão da latitude, a gente consegue ter um projeto mais adequado a essa questão. Né? A questão da geometria solar, né? A questão da orientação solar, né? Então, imagina, tipo, às vezes você vê ambientes de permanência prolongada orientados para a fachada sul, aqui em São Paulo, que é uma fachada que no inverno não bate sol. É uma fachada que você vai ter problemas aí de salubridade do ambiente. Então, assim, são muitas questões, né? Aqui eu estou tentando fazer um resumão, mas tem muitas variáveis que a gente utiliza quando pensa nessas questões. No meu entendimento, né, eu penso que a questão do clima é uma das grandes condicionantes no projeto de arquitetura. Para mim, é a condicionante primária que deve ser atendida num projeto de arquitetura. Muitas vezes a pessoa não dá importância, por quê? Porque hoje a gente tem sistemas aí de refrigeração, de iluminação artificial, que vai resolver o problema. Resolve, mas se a gente compara a questão da qualidade, né, a iluminação natural não tem comparação. A luz natural é uma luz apropriada para o sistema ocular. A luz artificial, não estou falando contra, né? Pelo contrário, a gente não vai voltar para as cavernas, não é essa questão, não. Mas a iluminação artificial, ela dá mais liberdade ao homem, né? A gente consegue ter mais liberdade de escolha, mas a gente sabe que a iluminação artificial, ela tem a questão da luz azul, essas lâmpadas LED, que a gente usa, né, com frequência nos nossos projetos aí, porque praticamente a gente só está usando LED mesmo. Ela tem a questão lá da luzinha azul que danifica, né? Danifica. O sol também, lógico que a radiação UV, né, UVA, UVB, UVC, essa radiação também altamente prejudicial ao ser humano. Mas você não vai ficar exposto, né? Você não vai ficar que nem o Eric lá no parque, exposto, sem protetor solar. Mas... Não, é verdade. A gente sabe que o sol também, o sol é prejudicial, né? Em determinados horários o sol é prejudicial. Sim. Tanto é que, assim, quando a gente pensa, se no ambiente, né, você tem radiação solar direta, isso não é bom. Principalmente no ambiente de escritório, mas existem estratégias para controlar esse tipo de radiação, né? A gente tem os brises, a gente tem os tobogós, então a gente tem estratégias passivas para controlar, fazer o controle. Também a orientação solar, né? Tipo, eu não vou colocar as salas de escritório voltadas para oeste, que a gente sabe que pega todo o sol da tarde, né? Como também ambiente de escola. Então, a gente tem a questão do ofuscamento, que a gente precisa controlar, mas só com orientação solar e uso de brises, né, que são antepadas, que fazem essa reflexão da luz, né, não chega no ambiente. Então, o que mais que eu posso falar sobre... Tentei fazer um resumão aqui, mas... Inês, tranquilo. o Inês, tem algumas considerações aqui, ó, o Rogério Vicari,
Ele perguntou se a iluminação natural prioriza a presença do sol apenas, né? Ou se tem algumas outras considerações aí, tá? E daí o pessoal tá tranquilo aqui. Entrou um monte de gente agora aqui. Nossa, a Letícia, o Oscar, a Estância Porto Feliz, que está sempre com a gente também. Bom, a Letícia também está sempre com a gente. A Priscila Cardoso. Enfim, pessoal, bem-vindos aí. Aí vamos continuar agora. Bem-vindos. O Inês tem essa questão aí de apenas o sol, tá? Não só apenas a luz do sol, mas a abóbada celeste também, as reflexões, né? Então, quando eu penso numa luz que vem da abóbada celeste, é uma luz mais difusa. É uma luz ideal para ambientes, se você quer mais uniformidade, você, né, utiliza da luz difusa, né? Até mesmo quando a gente tem alguns dispositivos, como as prateleiras de luz, a gente pode estar utilizando para estar refletindo a luz para o teto, né, para que essa luz fique mais uniforme no ambiente. Interessante. Eu vi uma vez um edifício, na verdade não era bem um edifício, era um projeto de um edifício que ele era subterrâneo. Ele tinha uns recursos, né, de refletir. Espelhamento. Como funciona isso? Existe. Legal, achei muito interessante. Existe um dispositivo, né, que é como se fosse um tubo que você capta, né, independente do céu que esteja, pode estar lá o céu claro, o céu encoberto, ou parcialmente encoberto, você consegue captar a luz, inclusive filtrar a luz da radiação UVA, UVB, UVC, e através do espelhamento levar essa luz para o ambiente. Isso pode ser feito, por exemplo, sim. Pode ser feito, por exemplo, num edifício que tem um átrio, por exemplo, ou não? Não, pode ser, mas você pode estar utilizando o mesmo edifício que não tenha átrio. Através da cobertura você capta a luz, né? O edifício, agora você me fez lembrar o edifício que eu estudei, né? Os 3 edifícios que eu estudei no meu mestrado foi lá no centro de São Paulo. Um é o Centro Cultural Banco do Brasil. Não sei se vocês conhecem, que ficam ali na Rua da Quitanda. Conheço. Né? Eu até já levei aluno lá em exposição. É interessante. E os 2 é a Secretaria da Justiça, que fica ali no pátio do colégio. São 2 edifícios, eles são gêmeos, né? E eu fiz medições, só que os 3 edifícios, eles tinham essa característica de ter um pátio, né? Um átrio, na verdade, porque estava coberto, central. Isso é um dos recursos de captação também de iluminação natural, né? Comparado aos edifícios de escritório, que a gente vê mais comumente hoje, os edifícios de escritório eles são mais compactos, né, atualmente. E aí não tem esse recurso aí de captar a luz natural pela cobertura, né, zenital no caso aí, né? Seria o uso de um átrio, o uso de uma clarabóia, né? Esse tipo de iluminação ela é mais uniforme, ela é mais adequada. Então, assim, tem vários recursos, a gente mede, eu fiz várias medições, né, para ver se atendia a norma, porque dependendo da tarefa, né, da tarefa visual que o ser humano está desenvolvendo, você precisa estar atendendo lá tantos lux. Então, geralmente, em ambiente de escritório, a gente tem, em média, 300 lux, né? E a gente consegue fazer não é bem só isso, né? Quando a gente fala de luz, também tem outras questões, né? Não é só atender a norma. Então, tem questões psicológicas também, né? A questão da luz, da temperatura de cor da luz, né? Quando o sol nasce, por exemplo, e se põe, ele está mais amarelão. Então, a gente tem lá uma temperatura de cor, né, mais quente, mais aconchegante. Isso tem tudo a ver com o nosso ciclo circadiano mesmo, né? Meio-dia,
o sol já está mais claro, então ele vai clareando. Então, conforme a gente vai, o tempo, o dia vai, né, passando, o sol vai mudando a temperatura de cor. Né? Então, assim, a gente tem mais produtividade, é comprovado em pesquisas, né, que a gente tem muito mais produtividade, né, bem-estar com o uso da iluminação natural. Eu já tive a experiência de trabalhar só com iluminação artificial, né, durante o dia, e, nossa senhora, era estressante, assim, não tinha nada, não conseguia ver, era um escritório totalmente lacrado e não tinha contato nenhum externo. Então, imagina aí a sensação, né? Não é interessante, assim, não é nem salubre, né? Você trabalhar com essas condições aí. E a gente vê, né? Eu já fiz várias reformas aqui em São Paulo. Muitas vezes tem apartamentos até em bairros nobres que a rua não bate sol. Você não vê nenhuma porção, vê um pedaço de céu. Né? Então, assim, tem várias questões envolvidas aí. Tem a questão do Código de Obras também, né, que regula a questão dos recuos, o gabarito. Então, assim, a minha ideia é a gente refletir a respeito disso mesmo, né, da questão da arquitetura que a gente vem, né, desenvolvendo aí nesses grandes escritórios aí, né, os materiais. Então a gente sabe que o vidro, ele não foi feito, né, para o nosso clima. Não é que você não possa estar usando vidro, mas você colocar uma fachada inteira voltada, eu já vi, tá? Fachada inteira voltada para norte, isso vai demandar uma carga de energia muito alta para que você possa aquecer, né? Porque além da iluminação, da luz, o sol também traz calor. Né? Todos sabemos disso. Por mais que o vidro tenha uma baixa tramitância térmica, né, aqueles low E da vida, né, que ele tem baixa tramitância, então ele é mais escuro, ele reflete mais a luz, né, mas também deixa aí o ambiente mais escuro. Então, assim, a gente sabe que o vidro é interessante, é um material que, para a arquitetura, faz a diferença, né? Quando a gente lembra lá dos prédios lá do Mies van der Rohe, né? Com aquele conceito minimalista, arquitetura internacional, né? Para mim, Mies van der Rohe foi um mestre, assim, em termos de minimalismo, do modernismo e tal. Só que a arquitetura adequada ao país dele. A Alemanha, a gente não pode comparar a Alemanha com o Brasil. A Alemanha está, acho que é mais de 50 graus de latitude norte, então é outro clima, é outra história. Então, se a gente compara, não dá para comparar, né? A nossa arquitetura que se faz, né? Mesmo a arquitetura que se faz na minha cidade, por exemplo, é diferente da arquitetura que se faz aqui. A minha cidade tem um clima quente e úmido, onde a gente precisa de muita ventilação, a gente precisa de recuos, a gente precisa de ventilação cruzada para amenizar o calor. Né? Então, a gente tem calor praticamente 24 horas, a gente não tem amplitude térmica lá. Lá em Maceió, você tem calor o dia inteiro. Aqui não, muitas vezes você começa frio, esquenta, depois esfria. Então, assim, são essas questões que a gente precisa refletir a respeito, né? Não porque é um modismo, vou usar o vidro, Não, acho que a gente precisa ter uma arquitetura mais, né, voltada para o clima mesmo. Esse tipo de arquitetura é a verdadeira arquitetura. Né? Agora eu me lembrei do Lelé, acho que todos conhecem o Lelé, né? Sim. Não sei se
fantástico, né? O cara, ele fez uma arquitetura, ele se preocupava com essas questões aí, né? Uma arquitetura, né, com A maiúsculo, ímpar, né? Uma arquitetura voltada para o clima do local. Tudo, né? A questão da iluminação, do conforto térmico, né? Porque quando a gente fala... quando a gente fala em iluminação, a gente fala em térmica também. Muito, então. Né? Tá ligado ali. Esse aí... Tá junto. Só uma... Eu fui chamada outro dia mesmo para resolver um problema, assim, que eu tenho uma conhecida que ela fez uma cobertura de vidro incrível. Aliás, o marido fez uma cobertura de vidro incrível na casa dela, em cima da escada. Mas é uma cobertura grande de vidro, bacana, lá de estrutura metálica. Só que nos dias de calor é insuportável passar ali de baixo. É muito quente, muito quente. E a casa é ampla, tem grandes panos de vidro, janelas, tudo. Mas assim, eu acho que adoro cobertura zenital, cobertura iluminação natural, mas assim, a gente tem que melhorar, às vezes, um pouco, assim, as pessoas em geral que fazem esses projetos, porque senão, assim, não adianta fazer a mesma cobertura que se faça na Alemanha, como você estava falando, porque não é o mesmo caso. Então, tudo bem, a gente pode até aproveitar a questão da iluminação natural, mas lembrar da questão da insolação, porque mesmo em São Paulo, assim, nos dias de calor é bastante sol, né? Então, praticamente ninguém quer ficar na área da casa onde tem a cobertura, porque é insuportável o calor. E isso acontece muito também em área de shopping, a praça de alimentação, que é um forno, que tiveram até que colocar uns panos. Eu já fui em shopping que eles colocaram tipo umas tendas invertidas, assim, para combater um pouco a iluminação solar, porque ficava muito quente. Mas aí também é o tipo de vidro, né? É o tipo de vidro, porque se ele usa um vidro com alta reflectância, ele não vai ter esse problema, né, de calor. Mas se a gente compara vidro e brise, por exemplo, é melhor o brise, né? Porque o brise ele vai refletir a radiação solar. E o vidro não, ele vai refletir, só que não é a mesma coisa. Né? São materiais diferentes. Ô Inês, vou aproveitar essa pergunta que uma questão aqui do Vicari, que está bem relacionado com isso que vocês estão falando, daí você já pode juntar toda. Ele está perguntando se lá na FAUSP, né, se a grande área de domos produz iluminação suficiente nos planos de trabalho, né? Tem essa relação aí de... não sei se você conhece ali a FAUSP. Eu conheço o prédio da FAUSP, mas ali tem a questão da manutenção, né? Faz muito tempo que eu não vou na FAUSP. Verdade. Muito tempo. É mexa de folha, né? E lá fez os domos e tal, só que tem esse inconveniente aí, tudo tem que ter manutenção, né? Tudo que a gente precisa ter manutenção. Mas lá, não... Eu acho que a última vez que eu fui lá, fiz disciplina, acho que em 2006, eu não me recordo. Na verdade, faz tempo que eu fui que eu tive aula no prédio da FAUSP mesmo, lá da cidade universitária, porque parte das aulas era dada lá na FAU Maranhão. Eu frequentei a FAU Maranhão, na Rua Maranhão, lá em Higienópolis, né? Mas lá, com certeza, se não fizeram a manutenção, a restauração, acho que não, né? Porque... Então, eu lembro que faz uns 3, 4 anos atrás eu fiz uma aula lá, porque inclusive a Maranhão estava fechada, né? Para reforma, e eles estavam reformando, né? E, o Ricardo acabou de falar que está recuperada, então é isso mesmo, então eles recuperaram lá. Porque realmente, há uns 3, 4 anos atrás, a gente já nem sabe esse negócio de vírus, né? Eu lembro que eles estavam reformando lá. E realmente estava muito sujo, né? Estava impraticável. Não, eu frequentei a FAUSP bem antes, né? Eu fiz disciplinas de conforto térmico com a professora Márcia Lute. Geralmente, o pessoal que trabalha no conforto, na área de conforto, a graduação são pessoas graduadas em física, né? Os meus professores de conforto, na Unicamp, na USP, eles eram graduados em física. Então, assim, quando a gente fala em conforto, é isso, são as questões físicas aplicadas na arquitetura, né?
Sim. Pensando nessas questões aí. E como você falou, eu também acho que faz parte, né, do cerne da arquitetura, né, da origem da arquitetura, você garantir esse conforto, né? Eu fico muito bravo, assim, quando a gente vê alguns projetos que, tipo, cara, não é possível que a pessoa tenha se formado arquiteto e faz umas soluções, assim, nada a ver, né? Tipo, a gente bate o olho, não, mas como assim, né? E eu acho que, de novo, né, assim, a boa arquitetura, né, ela não necessita de recursos, aliás, ela não necessita de recursos extremos para garantir conforto, né? Obviamente, dependendo da situação, você vai ter, né, recursos mais condicionados, você vai ter controle né, de luz, essas coisas todas, tá? Mas também a gente não pode fazer uma coisa assim, sem pensar, né? Tipo, chegar aqui no Brasil fazer um telhado gigantesco, né? Aqueles triângulos isósceles gigantes, né? Tipo, né? Não tem muita lógica, né? Enfim. Não é? Dependendo da tipologia, né? Cada tipologia requer aí, né, por exemplo, a escola, o ambiente de escola vai ser diferente aí de um ambiente, né, de uma residência, por exemplo, né, de uma sala, de uma galeria, né? Então, cada tipologia tem as suas demandas, né? A gente sabe disso. Mas que às vezes... Oi, eu te cortei. Não, eu ia falar que às vezes as pessoas não levam em consideração todos os fatores, né? Porque a iluminação é legal, mas tem que levar em consideração o pé direito, a altura que vai ficar essa cobertura, questão de água também, de coleta de água pluvial, é muita coisa, né? Então, às vezes, a maioria das coberturas que eu já vi não funcionam em alguns desses aspectos ou em vários deles, né? Assim, às vezes ainda falta um pouco de tecnologia, assim, um pouco mais de capricho, né? Na hora de fazer, assim, uma coisa que atenda a todas as necessidades. Né? Um estudo, usar os materiais adequados, usar tudo que se tem, os recursos disponíveis, né? A gente pode simular conforto, né? O conforto visual, aí a gente pode simular através de maquetes, programas computacionais, a gente consegue simular. O pessoal da universidade faz isso, simula. Então, a gente tem todo um aparato, só que não é aplicado, né? Isso não... A gente sabe o que tem que fazer, mas na prática ali, não é aplicado. Vou puxar só puxar a brasa aqui, que agora eu vou aproveitar o gancho. Então, gente, vocês veem que tem recursos, tem algumas universidades que fazem até o estudo. O problema é que a grande maioria da população, ela não sabe que isso é acessível. E às vezes não tem que pagar por isso. Às vezes é uma coisa que é um recurso que você poderia usar. E a maioria das pessoas, às vezes, faz por conta própria. Às vezes simplesmente vai lá na serralheria e pede para fazer lá uma cobertura e pede para o vidraceiro, enfim. Não faz todo esse estudo prévio, né, que resultaria numa coisa bem mais adequada, né? Sim, a arquitetura, né? A arquitetura você você pensa para fazer, você faz escolhas, né? Você tem conceito do projeto, você estuda as condicionantes, então existem prioridades, tem uma sequência aí de prioridades a ser atendida, né, num projeto de arquitetura. Então, assim, é algo que você começa a analisar para sintetizar no edifício, né, e esse edifício ele tem que responder, né, não que você não vá usar o ar-condicionado, né, mas que você limite, né, o uso de ar-condicionado, o uso de sistemas artificiais de iluminação, né, que você use melhor os recursos que você tem. A gente tem um céu que é maravilhoso, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Noruega, que 6 meses do ano tá na sombra, né? Se a gente for comparar, e a gente não consegue fazer, né? A gente não consegue ter uma arquitetura que realmente, né, tenha qualidade para o ser humano, né? O que importa é o ser humano, o que importa é você se sentir confortável.
Mas daí eu entro numa questão que é a seguinte: você está falando de conforto, tal. Vou dar um exemplo, né? Trabalho com a NBR 9050, tal, só que eu acho que falta muita coisa lá, né? Então, tipo assim, as minhas soluções em relação à acessibilidade vão além, né, da questão da NBR 9050. Daí a gente tem da norma, né, NBR 9050. Daí a gente tem o quê? A gente tem a 15575, que é desempenho de edificações, não é isso? E assim, eu já li... Isso. É muito fraco. Quando a gente entra na parte de iluminação, né, daí que vem a questão. Você tem cálculos lá que resulta numa área X para aberturas em relação a piso, que é a mesma coisa que a prefeitura utiliza, tal. Cara, assim, será que isso é o melhor resultado? Ou nós, como arquitetos, a gente pode ir além, né, da norma e fazer coisas muito melhores, né, para os nossos usuários, para quem está habitando, né? Então, assim, essa aqui... Com certeza. Eu fico meio assim, tal. Ok, para mim ela é o mínimo, né? A gente tem que sempre ir além dela, né? O que você acha disso, dessa questão no quesito iluminação? Assim, a norma ela nunca está acabada, né? A norma precisa de revisões, então assim, não dá para a gente, vai muito mais além, né? Você segue, você tem um mínimo ali de regras que está na norma, mas você pode ir muito mais além, né? Olha só, tem uma pergunta aqui da Letícia, né? Ela pergunta assim: em uma sala Pergunta legal. telhas translúcidas em alguns pontos fica bom, né? Misturadas com telhas cerâmicas. Então ela está perguntando assim: se em alguns pontos telhas translúcidas, né, fica eficiente, fica bom, se misturadas com telha cerâmica. Como funciona essa questão aí? Olha, funciona. Você tem, ela não passa, ela é translúcida, então ela não é completamente, né, transparente. Eu já vi, né, muitos recursos de usar tijolo de vidro. Algumas pessoas se utilizam desses recursos aí. Eu particularmente não usaria. Eu acho que existem recursos melhores para você utilizar em termos de iluminação. Isso que eu ia falar, né? Às vezes até o desenho, né, da sua funcionamento, né, das telhas pode dar um resultado muito mais interessante, né? Sim, e outra coisa, você me fez lembrar sobre a organização espacial, né? A própria organização espacial do edifício, você consegue ter um melhor aproveitamento, né? É algo assim que você consegue, como eu falei, né? O projeto é escolhas. Se você consegue enumerar, né, todos os seus prós e contras, o que é importante no projeto, você consegue fazer escolhas que darão bons resultados, né, satisfatórios em termos de conforto. Sim, não, perfeito. Pessoal, se alguém tiver dúvida aí é só falar, senão eu e a Viviane a gente vai ficar perguntando aqui um monte de coisa. Tem uma série de coisas. Eu lembrei até, sabe o que eu lembrei agora? Não sei se vocês lembram daquele edifício lá em Londres, no Centro Financeiro de Londres, o Ok Tok. Ele é apelidado de Ok Tok. Ele é todo espelhado e a fachada dele é curva. Alguém deve se lembrar que passou no jornal que ele derretia, né? Ele derreteu lá o carrão lá de um cara. Foi. Não sei se vocês se lembram. Tinha um pessoal que fritava ovo, né? Não sei se você lembra disso também. Isso, teve um cara até faz tempo que passou isso aí. Então, assim, aquele edifício ele foi projetado pelo Rafael Vignoli, né? Que é um arquiteto bem renomado, ele é uruguaio. Inclusive, ele já veio em várias bienais aqui para São Paulo. E o cara projeta um edifício que causa vários danos, né? Não foi só essa questão da iluminação, não, que refletia, mas também a questão dos ventos, né? Então, provocava correntes de vento. Eu acho que o Disney Hall também teve um corredor de vento. Não foi também o Disney Hall? Acho que ele teve sim. Né? A Franciele falou que lembra dessa matéria aí do fritando ovo lá.
E o Vicari está Aqui mesmo em São Paulo, a gente percebe alguns prédios, eles não chegam a fritar o ovo porque ele está... Lá a questão foi da curvatura do edifício, né? Também, não foi só a questão do vidro, tal, que era um vidro que refletia praticamente 100% da radiação, mas também teve a questão lá dos raios, lá da curvatura. Mas aqui em São Paulo, a gente vê vários edifícios que refletem luz. Eu morei num apartamento que o edifício, ele refletia a luz para a minha sala. Era um edifício todo espelhado, era um edifício de escritórios, que estava na lateral, né, do edifício que eu morava, e ele fazia isso. A gente consegue perceber isso aqui em São Paulo também, né, que a gente tem aqui, existem muitos edifícios que são espelhados, né? É horrível. Quando eu trabalhava ali na Rua Helena, na Vila Olímpia, olha que faz tempo que eu trabalhava ali, mas já era assim, um corredor de vidro espelhado. Todos os prédios eram de vidro espelhado voltado para a rua. Quando era meio-dia, assim, você saía do escritório, no ar-condicionado lá, gelado, saía andando pela rua, meio-dia, a sensação térmica era assim, tipo, 200 graus. Era insuportável, porque tudo estava refletindo, né? E além do asfalto, né? Era assim, muito quente. Chega em média 90 graus, né? 90, 100 graus. Facinho. Caramba, literalmente ferve, né? 100 graus, caramba. Assim, imagina, se um vidro comum que deixa passar, ele esquenta, imagina um vidro que está refletindo quase 100% da radiação solar que chega nele. E aí... E aí a rua inteira refletindo para um ponto só, assim, no centro, que a gente passando na calçada. Tipo, é insuportável. Eu achava um absurdo, assim. Sim, sim. E não tem um controle, porque assim, não tem um estudo para saber o que vai dar essa montoeira de prédio, um na frente do outro, refletindo o vidro. Cada um faz o prédio, vai fazendo, tipo, é a rua inteira cheia de prédio refletindo. Não tem também um estudo dessa somatória, assim, de... É aquilo que eu falei, né? Tipo, o uso do vidro, lógico que é muito mais bonito, né? É muito mais bonito o edifício de vidro do que um edifício com brises, né? Se bem que tem brises, atualmente tem brises que tem um design bonito, mas mesmo assim, se a gente compara, pelo menos para o meu gosto, o vidro vai ser mais bonito. Só que não é adequado para o nosso clima. A gente está numa região tropical, né? A Noruega, por exemplo, a Alemanha, já é mais próximo ao norte, né? Já próximo ao Ártico. Então é outra história. Lá eles precisam ganhar calor, eles têm um céu nublado. A gente não. Então, eles precisam de iluminação, eles precisam ganhar radiação para aquecer o ambiente. Então lá, quanto mais vidro, mais aberto, melhor. Aqui não. Aqui não, pelo contrário, a gente precisa se proteger, né? A gente precisa dos edifícios protegidos, assim, que não tem essa radiação intensa, porque, para vocês terem ideia, o céu do Brasil é em torno de 100 mil lux, né, de iluminância. O céu de Londres é 5 mil lux. Então, assim... Nossa, tem uma diferente, né? Muito grande. Fora a temperatura também, que é bem diferente, né? Tipo, o quanto de calor. Sim, sim. Que irradia. Mas o tipo de céu, né? O tipo de céu, ele influencia bastante na questão da iluminação natural, né? Então, a gente tem sol aqui no Brasil, a gente tem sol abundantemente, só que muitas vezes a gente não usa esse sol, né? Muitas vezes eu já vi muitos edifícios aqui que estão em sombra, não vê a luz do sol. E isso torna o ambiente insalubre, né? Tanto em questões fisiológicas como em questões psicológicas, né? Eu já vi muitas pessoas terem problemas de depressão por conta disso, né? De não ter esse contato visual, né? Tem aquele caso muito absurdo, né, de Camboriú, do balneário de Camboriú, que estão fazendo uma faixa, né,
de terra, porque os prédios, né, consomem, tipo, sombreiam toda. Acabaram. Olha que absurdo, né, cara? Tipo assim, falta também um pouquinho aí de interesse, né, do pessoal A questão da legislação, um código de obras, plano diretor, né? Tem essa questão aí que... Como é que eles definem isso, né? Quem define o plano diretor? A gente sabe que ele é aberto. Só que algumas cidades têm controle, mas tem umas que não tiveram. Tipo, Camboriú, eu fiquei assustada mesmo também. Eu lembro, só pegando esse gancho, realmente, tipo, a primeira vez que eu fui, não tinha a quantidade de prédio que da última, você falou, gente, tá assim um absurdo. E tem um gigantesco, que eu acho que tem uns 50 andares, um que tava em construção na última vez que eu fui, que é ali no final ali daquela praia ali da Avenida Atlântica. Você fala, gente, assim, o tamanho do edifício, ele não tá combinando ali com o lugar, né? Infelizmente, tem umas coisas assim, o gabarito é totalmente inapropriado, assim, do prédio pro lugar ali, mas... Na minha cidade, o gabarito é em torno de 8, 10 andares na orla. Então, são edifícios mais horizontalizados, entende? Porque eu considero até um crime fazer isso. Mas com certeza. você tirar o direito ao sol de outro. Exatamente. Quantas vezes a gente não viu? E depois vai largar a faixa de areia, né? Vai criar uma área ali colocando areia. Cara, absurdo, né? Você pensar nisso. Temos mais perguntas aí, Viviane? Quer que eu faça? O Vicari mandou uma pergunta. Boa. Considerando novos materiais e tecnologias, há novidades em iluminação natural ou postura do arquiteto é a mesma? Não, assim... Considerando sim, há novidade, sim. Só que muitos materiais, assim, se tornam desconhecidos, né? Na verdade, não há essa vontade de fazer uso, né, da iluminação natural. A gente vê isso. E, assim, esses novos materiais, muitas vezes são caros mesmo. Eles são mais caros. E não há uma boa vontade de se faça uso, o cliente também, porque tem essa questão econômica que pesa, né, no bolso do cliente. Muitas vezes o cliente não assume, né, por mais que... É que às vezes falta um pouco de interesse nos materiais locais, eu acho, porque hoje em dia eu tenho visto umas coberturas de bambu bem fininhas, que são incríveis, assim, pelo menos na área externa, para fazer uma cobertura, uma semi-cobertura em área externa, que ficam incríveis, né? É uma cobertura que vem ali do Mediterrâneo, mas que para cá, em algumas regiões, se adaptaria muito bem, assim, e tem bambu de monte, né? Que a gente pode usar e não seria uma solução cara. Então, às vezes, eu acho que as pessoas ainda ficam muito presas a materiais importados, essas ideias muito europeias, americanas. Às vezes falta um pouco as pessoas começarem ainda, né? Eu acho que ainda falta muito, apesar de ter bem mais estudos, eu acho que ainda falta muito as pessoas estudarem materiais locais, assim, mais daqui mesmo. Se a gente lembrar da arquitetura, né? Se a gente voltar um pouco na história, a nossa arquitetura, ela respondia bem, né? Os materiais, as telhas cerâmicas, o uso de varandas, por exemplo, para estar dando amenizada na questão da radiação solar, né, as paredes mais grossas e tal. Então, assim, se a gente lembrar disso, até mesmo a arquitetura vernacular, ela resolvia essas questões, né? Então era questão de necessidade, né? Que com a necessidade se desenvolvia um edifício mais adequado aí para o local, né? Para o ambiente, para o clima, né? Mas assim, existem esses modismos mesmo. Eu lembrei, você me fez lembrar do policarbonato, né? Quando surgiu o policarbonato, nossa, gente, que material terrível aquele! Nossa, que calor insuportável que ele transmitia. Eu me lembro que na minha cidade tinha uma loja que eles utilizaram, porque o material prometia, né, não ter ganho de calor para dentro do ambiente. E era ao contrário, imagina, uma cidade tem calor o ano inteiro, sol,
praticamente não tem, lá não tem dia nublado. Quando está nublado, praticamente é quando chove. Então é sol ou chuva, né? Raramente você tem um dia nublado. Mesmo assim, o dia nublado ele tem radiação, né? Mas utilizavam materiais que não estavam de acordo, sabe? A arquiteta Franciele Sintra, ela está citando aqui um caso que eu acho que veio da questão de Camboriú lá. Ela fala assim, ó, acontece muito de construtoras comprar um terreno e cobre o prédio de trás, deixando totalmente sem a luz do sol, né? Cara, e quando isso acontece, né? Tem alguma solução, tem o que fazer? Porque acaba sendo aí uma questão definitiva, né? Não tem solução, né? E tem que pensar, assim, eventualmente, você acha, até fico pensando sempre nisso, se será possível uma evolução assim das normas das prefeituras, das cidades aí para minimizar essa questão. E até tem, né, quando você pega o Código de Obra, né, e edificações, tem umas questões lá de afastamento, não sei o que e tal. Sim. Cara, mas tem uns problemas Mas esse Código de Obras, ele não está atualizado. Esse Código de Obras não conversa com a academia. Não existe. Então, isso é um dos problemas sérios. Esse é o problema, perfeito. Não existe. A gente sabe que não existe. Então, um código está aí praticamente há 100 anos e Sim. Não funciona. Que é uma pena. É o que mais eu vejo. Edifícios, áreas que estão sendo verticalizadas, acaba com o sol da casinha que está do lado. Então, pode até ter uma boa orientação solar, mas o prédio mais alto vai acabar com o sol. A casa só vai receber sol quando o sol estiver a pino, né? Meio-dia. Eu particularmente acho que não são boas soluções arquitetônicas, né? Aquilo que a gente fala, é o que a gente estava falando das normas, né? Eu acho que o arquiteto ele tem que ir além das normas e tentar, né, minimizar problemas e garantir, obviamente, o conforto de todas as pessoas, como a gente está sempre citando, né? Claro que parece meio utópico, né, o que eu estou falando, mas... Assim, também... Pode falar. Também tem a questão seguinte, os lotes, né? O desenho dos lotes, a geometria dos lotes, então, muitas vezes a gente tem os lotes muito estreitos aqui. Aqui em São Paulo a gente não constrói, praticamente não existe isso. O que mais você pode fazer aqui em São Paulo é reformar lá, né, a residência. Mas o que está acontecendo muito é residências térreas se transformando em edifícios verticalizados. E aí, no entorno, tem as casinhas lá, né, as casas que são térreas ou no máximo um sobrado, sofrendo com essa questão. Isso a prefeitura permite. Né? A prefeitura permite um gabarito de 28 metros. Sim. Tem uma questão aqui do Vicari também, que ele está perguntando se fora do Brasil há esse controle, né, de garantir essa... Eu acho que não há lugar nenhum. Eu acho que não tem muito o que fazer. Porque é iniciativa privada, né? Até onde eu sei, as normas alemãs, elas são muito mais rígidas em questão de iluminação, né, de térmica. Também, tudo que a gente tem a respeito de iluminação vem de fora, né? Muitos dados que a gente tem vêm da Europa. Né? A gente sabe disso, da França, da Alemanha. Né? Eles estudam muito mais, eles têm muito mais afinco nessas questões aí, né? Que o Brasil, né? Na verdade, assim, eu acho que no Brasil deveria ser levado mais a sério, né? Quando a gente pensa, Código de Obras é algo sério. Imagina, uma construção não é algo que você vai demolir no outro dia, não ficou bom, vai demolir. Não é isso, não é assim, envolve várias questões, e o que a gente vê é edifícios e mais edifícios, principalmente residenciais, sendo construídos aí com arquitetura que não leva em consideração a orientação solar, por exemplo. Já vi muitos edifícios, porque quando você modula
seis unidades, né, num pavimento tipo, você vai ter pelo menos 2 delas sem sol, né? Você só vai ter uma face, sim, ou para leste ou para oeste. Então, o interesse financeiro eu já vi, se vocês terem ideia, eu já vi janela de banheiro dando para a cozinha do apartamento. Sim. Há vários, né? Já vi até pior. E a prefeitura aprovou, deu a BITSE. Mas você tá falando disso daí, tipo assim, tem uma coisa que eu acho um absurdo, que é a outorga onerosa. Tipo, você pega lá, paga uma grana, deixa mais alto, atrapalha mais gente, né, coeficiente de aproveitamento. Então, nossa, cara... O caso... você paga... Aquele caso do prédio de Camboriú é bem esse de outorga onerosa, porque o prédio tem mais de 50 andares, não teria como ter gabarito para isso se não fosse algum esquema assim. Mas não tem jeito. É porque, assim, é na frente da praia, é bem naquela área mais de Camboriú que tem aquele morro, a passagem ali para aquelas outras praias. Então é o lugar, assim, melhor que tinha, mas, assim, aquele prédio roubou a vista de todo o resto da cidade, né? Então, assim, é complicado. Não conversa com além do... Não conversa. Nada a ver. Simplesmente esqueceu que ele não conversa com o entorno. Ele aparece lá no meio da paisagem e causa danos. Exato. Né? Então, assim... Pode falar. Não, eu te cortei, pode falar. Não, pode falar. É importante que você fale. Vamos lá, sem problema algum. Não, então, acho que o arquiteto ele tem que ter mais consciência, mais responsabilidade, né? Porque não é porque o empreendedor lá, o dono, às vezes exige certos absurdos que ele vai baixar a cabeça e vai fazer, né? Porque muitas vezes o arquiteto ele é condicionado, né? A ceder, né? Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? E não fazer, né? Isso não existe. Eu acho que o clima, gente, é uma das condicionantes primordiais no projeto. Primordiais. Se você não estudar o clima, se você não atender o clima local, você não vai fazer uma boa arquitetura. Não vai. Não, e fora que para os prédios públicos, pelo menos, tem algumas premissas que já são obrigatórias por lei, né? Tem várias questões de sustentabilidade e uma delas é minimizar a questão de uso da energia e tal, mas olha priorizar. Só, é muito contraditório. Como que a minha premissa é sustentabilidade e eu ponho lá as fachadas todas de vidro? Porque as fachadas de vidro vão requerer aí ar-condicionado, né? Sistema de ar-condicionado. Então, eu vou estar gastando energia. Né? Fazendo uso de energia. Se o prédio produzisse a energia... o Museu do Amanhã é um edifício que ele capta. Né? Ele produz a energia. Se fosse assim, né? Não, tem muito recurso. O problema, assim, primeiro é que tem um desconhecimento, a maioria das pessoas não conhece, porque quando eu fiz o projeto da estação do metrô em 2008, eu acho que foi da CPTM, em 2008 a gente já pesquisava, já tinha. Essa cobertura não é de agora, em 2008 ela já existia. E às vezes... ela cortou. Às vezes acontece isso. Já estou de volta. Já vai retornar, você vai ver só. Retornou. Viviane. Deu uma cortada no que você estava falando. Vocês ouviram a minha pergunta? Oi? Vocês ouviram a minha pergunta? Então, não. Isso eu tô falando. Não, pergunta não. Terminou em 2008, depois cortou. Você pode continuar daí. Tá. Caiu de novo. Caiu de novo? Voltou? Pode falar. Vamos lá. Eu tô vendo aqui que tá caindo. Não, então, eu tava falando que em 2008 já tinha a Alvitra, uma empresa que tá já no Brasil há muito tempo.
E tem uma cobertura que é fotovoltaica que dá para fazer cobertura tipo casca. Não é só aquela placa de vidro que as pessoas conhecem como que capta do solar. Tem um monte de solução que às vezes é manta térmica, a própria cobertura, a própria telha. Então, assim, tem um monte de coisas, mas às vezes falta um pouco dessas coisas chegarem às pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não tem nem ideia que existe e que tá aqui no Brasil, né? Nem é uma coisa assim extraordinária. Ah, sim, mas também tem a questão do custo, né? O custo é mais alto. É mais alto. Bem mais alto. Tem a pergunta da Franciele aqui. Pode falar. Às vezes acontece de ter o projeto de captação de luz e não é colocada, como por exemplo os prédios do Jardim Edith. Realmente, às vezes a questão do custo. Sim. É que é uma pena, né? Porque o custo ele vai se pagar, né? Ao longo do tempo. Ela está até falando aqui, a Franciele, que o Jardim Edith teve o projeto de placa solar e não foi colocado. Da gente não sei, eu realmente não sei por que não foi colocado, porque como a Inês falou, né? Isso daí se paga, né? Durante a passagem do tempo aí, né? É que assim, as pessoas, às vezes, elas são muito imediatistas, né? Tem essa questão também no Brasil. Se a gente pensar a questão do projeto no Brasil, muitas vezes o arquiteto, ele toca a obra sem projeto. Eu já vi muito isso. O cliente, ele não entende bem o que é o projeto, né? O projeto, na Europa já é o contrário. O pessoal passa mais tempo projetando do que executando. Então, quando eles começam a execução da obra, é porque tudo já está muito bem pensado, bem resolvido. Então, aqui, o cliente não tem essa questão, né, do cliente forçar a barra para que o projeto seja feito do dia para a noite, né? E também a questão das construtoras, incorporadoras, né? Tem toda essa pressão. A gente sabe disso, é assim que funciona aqui no Brasil. Então, assim, a gente vê que não há um respeito pelo projeto, né? A gente sabe que você não projeta, você tem que ter toda uma análise, você precisa analisar, você precisa simular muitas vezes, fazer medições. Então não é da noite para o dia que se faz isso, né? O projeto é algo mais trabalhoso mesmo. O projeto é complexo, né? Tipo, eu sempre falo quando a gente tá conversando com o cliente, tá? O cara acha que é só uma coisa rápida, não sei o que. Cara, olha, peraí, né? Tem projeto disso. Um croquisinho, né? Meu projeto, faz um croquis aí, né? É um desenhinho. Não é assim, né, uma vez eu tive uma cliente que falou assim, eu queria que você fizesse uns croquetes pra mim, só que ela disse croquete pensando que era croquis, né? Aí eu falei, queria que você fizesse um croquete. Olha, croquete eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas não é essa a intenção, né? Tem gente que acha que croquete é igual croquete, sai na hora, assim, né? Não é assim também, né? Pois é. Nem croquete não sai na hora, demora, deve enrolar pra fazer croquete. Não sai na hora, assim. Pois difícil, eu acho que é mais difícil. Eu ia demorar mais tempo fazer um croquete do que um croquis. Pois é, mas acho que assim, tem essa questão também da pessoa não entender bem o que é arquitetura, o que é o projeto, o que é arquitetura, né? Isso cabe a nós mostrar isso para os clientes, né? Eu falo sempre isso, né? Não, essa é a ideia dessas lives, assim, é o meu objetivo de vida. Quando eu comecei a pensar nas lives e no canal do YouTube, a ideia é essa. Conscientizar. É realmente fazer o assunto ser cada vez mais, assim, próximo das pessoas, porque é incrível, assim, como você vê a distância. Às vezes são pessoas que precisam muito do nosso trabalho e elas não têm acesso, porque elas não sabem que é possível, assim. Eu tenho muita vontade de popularizar. Também remete à arquitetura decoração, né? A Franciele falou aqui que outro dia perguntaram para ela se ela cobrava por croquis. Assim, não, a gente faz aqui para trabalhar, né? A gente faz as coisas por diversão, né? Assim. Pois é, a gente não paga conta, né? A gente...
Não, mas existe isso. O Wallace gostou do croquete. Hã? Esse foi Quem ótimo. gostou do croquete? O Wallace Chagas. Ele falou assim, O Wallace croquete, Chagas. muito bom. Ah, tá. Muito bom. Não, quero que você faça uns croquetes pra mim. Mas eu entendi. Eu não na saberia verdade, fazer ela- croquete. Não, na verdade, ela achou que croquet era croquete, né? Ela confundiu, né? Confundiu as letras. É. Mas eu entendi, né? Eu entendi qual era a intenção. Né? Pior que você fala sketch, né? Daí complica mais ainda a vida, né? Cat, croquete, tudo com et. Rima. Mas eu acho que seria interessante mesmo que outras pessoas assistissem para ter ideia, né, do quanto a arquitetura pode ser feita com uma boa arquitetura, né? Porque imagina, você está no seu ambiente, seja ele de trabalho ou residencial, você tem que ter conforto, né? Você não pode estar num ambiente que traga desconforto, né? Eu acho que acima de tudo a gente trabalha para o homem, né? Uhum. O Inês, É a ideia principal. e a intenção nossa, né, até a Viviane está falando, era justamente essa, né, tentar, através de conversas, mostrar, né, o que é arquitetura, o que a gente pode fazer, né, onde ela começa, onde ela termina, né, quais são os empecilhos da arquitetura, quais são as soluções, etc. E Inês, super valeu, tá? A gente já está aqui, já até passamos do horário, porque está super legal. Obviamente, Eu vou jantar. Oi? Ainda vou jantar. Ah, é verdade. Você volta com a gente. Eu acho que a Viviane tem alguma coisa, um recadinho para dar aí, é isso, Viviane? Travou, Viviane. Travou. Bem na hora do recadinho. Travou. Mas ela vai dar o recado. Inês, eu já vou me despedir aqui, já vou agradecer. Super obrigado pela sua presença, tá? Valeu mesmo. Em breve você está de volta aqui falando sobre o tema. Qual o tema que a gente falou que era o que você ia falar sobre restauro, né? Que é um tema muito legal e a gente não falou. Restauro. É interessante, só que assim, foi um modismo, né? Se a gente vê as condições que tá os edifícios que pertencem ao patrimônio histórico, foi um modismo. Foi um modismo da década de 90, anos 2000. Mas eu acho que é o momento de retornar a falar sobre isso. Eu acho que é interessante porque o que a gente vê por aí tá um caos, né? Enfim. Mas eu já agradeço. Sim. Viviane, você tá online agora, acho que você consegue dar o recado agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar, que eu ia só mostrar o canal do Toque das 2002 aqui no YouTube, para o pessoal lembrar de clicar lá que ele existe. Ele tá muito legal, gente. Olha aqui. Até segunda-feira. Para vocês que nunca viram, ó, canal do Toque das 20 no YouTube, tá completíssimo com a edição de todos os vídeos feitos pelo Eric, tá incrível, ó, em cores, separadinhos pelos meses que a gente foi fazendo. Ó o tanto de live que já tem, ó, tem várias, o pessoal vê aí. Então quem quiser passar um tempinho aqui, tem um monte de assunto legal, todos os que a gente fez estão aqui. Então é só essa dica, gente. Segunda-feira essa conversa com Fala, a gente também estará lá. Oi? Sim. Ah, tá. Na segunda, Entendi. a conversa com a Inês já estará lá no canal do YouTube também, tá? Beleza, então. Bom, mais uma vez, obrigado, Viviane. Obrigado, Inês, tá? Super valeu. Bom, Deixa as últimas palavras com vocês. Bom, gente, também quero agradecer muito, né, a todos aí, os participantes, as perguntas. Eu acho que o caminho é esse, né, a gente realmente conversar, né, a respeito da nossa profissão, disseminar mais, né, o trabalho do arquiteto. E obrigada, eu acho que só tenho a agradecer. Muito grata. Também agradeço, eu vi muita gente que entrou agora. A gente está terminando agora, gente. Se vocês entraram agora ou quem quiser rever, então espera que segunda-feira a gente vai ter lá a edição gravada no canal do YouTube. Mas eu agradeço todo mundo que apareceu. Eu vi muita gente querida que apareceu aqui hoje. Agradeço muito, sejam bem-vindos. Voltem. Toda quinta-feira a gente está aqui, cada dia com um assunto, trazendo aí o universo da arquitetura, da engenharia para perto do pessoal aqui das redes sociais.
Gente, valeu. Valeu, gente. Bom jantar, Inês. Boa noite. Valeu, Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.